Olá pessoal, meu nome é Juliana Palermo, ou Ju Palermo, como vocês preferirem, e hoje eu vou fazer um vídeo sobre o livro Terra Sonâmbula. Na verdade eu já sei que vão ser mais vídeos, na verdade não vai ser só um, porque eu sou a pessoa que fala muito. Então esse é o primeiro vídeo da série sobre o livro Terra Sonâmbula, que é o livro que está aí sendo pedido pela primeira vez no vestibular da Unicamp. Eu já vou avisar desde já que esses vídeos têm a intenção de ser vídeos resumo, tá? Eu vou dizer desde já, e é claro que você sabe, porque provavelmente a sua professora ou seu professor te disseram isso, um resumo nunca substitui a leitura do livro, seja ele em vídeo, seja ele escrito, né? Claro que ler o livro é sempre uma parte essencial, mas assim, a intenção aqui é fazer um vídeo resumo mesmo, sei lá, tipo, o aluno que já leu o livro e aí às vésperas da prova quer só relembrar, ou tem aluno que prefere, sei lá, tem mais dificuldade com a leitura e prefere saber o que vai acontecer antes e depois ir lendo, né? Enfim, tem de tudo. Mas eu devo avisar que esse será um vídeo com spoilers. Eu vou contar tudo, capítulo a capítulo, um resumo do que acontece, tá? Bom, então tem spoilers, né? Esse não é um vídeo para leitores, é um vídeo para estudantes, para quem tá estudando o livro para prestar vestibular. Então eu odeio saber o que vai acontecer num livro ou em qualquer obra, filme, enfim, antes de ver, antes de ler. Então, se essa é a sua intenção, até porque eu recomendo que Terra Sonâmbula é um livro bem maluco mesmo, mas bem legal. Pare já. Beijo. Tchau, gente. Obrigada! Então, mas caso você esteja querendo estudar de fato o livro para o vestibular, vem com a tia, tá? Bom, o Terra Sonâmbula é um livro do Mia Couto, que é um autor moçambicano que está vivo, né, gente? Primeiro a gente já tem que levantar a mão pro céu para agradecer, porque há muito tempo só lidávamos com cadáveres, né, no vestibular da Unicamp. Unicamp deu um passo para trás, ressuscitou Camões, mas deu um passo para frente, na verdade 2 passos, né? Primeiro de trazer o Mia Couto, que é um autor contemporâneo, que está vivo, portanto, só isso já é uma grande coisa. E segundo, por trazer, finalmente, para os vestibulares paulistas, literatura africana em língua portuguesa, tá? Bom, Terra Sonâmbula é um livro do que a gente chama de realismo fantástico. Se você não sabe o que é isso, não se lembra, já se desespere que Tia Ju vai te explicar. Realismo fantástico significa que coisas muito bizarras, assim, grosso modo, tá, gente? Coisas muito bizarras vão acontecendo no livro, coisas estranhas, sobrenaturais, inexplicáveis, e que são encaradas pelos personagens como se fossem normais. Quem aí assistiu Saramandaia, lembra aquela novela antiga da Globo, fizeram um remake aí há alguns anos? Saramandaia era assim, né? Tinha tipo a Dona Redonda que explodia, mas ninguém falava, gente, peraí, pessoas não explodem. As pessoas encaravam isso como se fosse uma coisa normal. Tinha lá o outro que o coração saía pela boca, aí quando ele ficava nervoso, peraí, empurra o coração dele. Ninguém falava, gente, peraí, o coração não sai pela boca. Literalmente, né? Enfim, os personagens encaravam aqueles absurdos fantásticos como sendo reais. Isso vai acontecer também aqui no Terra Sonâmbula. Muitas coisas inexplicáveis no nosso mundo, sabe? A chuva de sapo no filme Magnolia. Enfim, coisas assim, bizarríssimas, que são encaradas como normais, tá? Bom, se você não estudou isso ainda, aconselho que você peça para sua professora, para o seu professor de história, te dar uma aulinha sobre a Guerra de Moçambique. A guerra pela independência de Moçambique e depois a Guerra Civil de Moçambique, tá? Que esse é o contexto histórico do livro, é o pano de fundo onde acontecem as histórias, as histórias, na verdade. Do livro, não é as histórias, vírgula, as histórias. Eu fico um pouco preocupada, né? A pessoa fala rápido, às vezes pode parecer que, enfim. Bom, vamos ao que interessa. O livro começa, então, na verdade são 12 capítulos, são 22 capítulos, mas são 11 e 11, eu vou explicar. O livro começa com no primeiro capítulo, que se chama Estrada Morta, começa com 2 pessoas caminhando, um velho e um menino, um miúdo, né? Que o velho se chama Tuahir e o menino é o Muidinga. E eles estão aí caminhando, fugindo da guerra, descalços, com aquela roupa que tem a roupa tem a mesma cor do caminho, né? Aquela coisa ali marrom, de terra, sujos.
O velho se chama Tuahir e o menino se chama Mundinga, já falei. E eles saíram do campo de refugiados. O menino teve uma doença, que a gente não sabe qual é até agora. E o velho meio que resgatou esse menino. O menino tá completamente sem memória. Inclusive, ele não lembrava como que anda, né? Ele não sabia fazer mais nada. E eles chegam no famoso machimbombo. Nesse momento você tá lendo o livro, você fala... What? What the fuck? Para, né? Você quer parar, você quer largar, falar, não vou ler isso mais. Gente, fé, tá? Acontece que algumas palavras são palavras lá de Moçambique, que a gente não conhece. Tem um mini glossário no final, mas é muito pequeno. Mas não se preocupe, pelo contexto você consegue descobrir, ou no máximo você vai lá dar um Google. Se você der um Google em machimbombo, você vai descobrir que é um ônibus, tá? Eles encontram um ônibus batido numa árvore, como ele diz, com a testa do ônibus na árvore, e esse ônibus foi queimado, tem corpos carbonizados lá dentro, e aí eles acham que é um ótimo abrigo pra eles. Tem corpos lá, o Buidinga, que é o menino, não quer ficar lá porque ele não tá afim dos corpos. Eles decidem enterrar, então, esses cadáveres. O velho, depois do menino encher tanto o saco, ele fala, tá bom, vamos enterrar essa porra. E aí eles enterram os cadáveres e do lado ali perto, no chão, tinha mais um outro corpo que não estava queimado e virado de costas. E do lado tinha uma mala. Eles enterram esse corpo também. E na mala eles abrem, tinha roupa, uma caixa com comida e vários cadernos. Cadernos que estão escritos à mão. Aí o menino, Muidinga, pega o caderno, começa a ver e ele descobre que ele sabe ler. Né? Ele vai junto, ele não sabia, que ele não lembrava que ele sabia ler, ele descobre que ele sabe ler. E aí ele vai começar a ler o caderno do Kinzu. Os cadernos que ele vai descobrir que são do Kinzu, que é esse outro personagem. Então, é sempre assim, é um capítulo contando a história do menino e do velho, um capítulo contando a história do Kinzu, tá? Que é a história bem louca do Kinzu. É aí que a gente vai ver as principais características do realismo fantástico. Bom, Kinzu conta a história dele, ele fala a história do pai, que chamava Taíma, era um pescador, gostava de beber sura, que é um vinho das palmeiras, tá? Que se faz daí do líquido que sai da palmeira. O pai era muito maluco, ele não gostava de dormir na cama, porque ele diz que a morte nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira. Gente, eu vou dizer, terra sonando, tem um monte de frase bonita pra você pôr no Instagram, assim, com uma figura bonita, sabe assim? Tem várias dessas frases, né? É um livro muito poético, até por isso esse resumo, ou nenhum resumo, substitui a leitura dele. Mas enfim. E aí o pai, então, ele não dormia na cama, né? Ele bebia lá, tal da sura, ficava, borracho, aí o povo encostava ele na parede de casa, ele dormia lá fora encostado, acordava cheio de formiga, porque o suor dele era doce, de tanta sura que ele bebia, ele acordava cheio de formiga e ele tinha uns sonhos premonitórios. Eles passam pela independência do país e o pai decide que o menino mais novo, que acabou de nascer, vai se chamar 25 de junho, assim tudo junto com I, 25 de junho, que é a data da independência então de Moçambique. Aí acham muito grande, no fim ele vira Junito, Junho ou Junito. E aí, um belo dia, o pai tem esse sonho premonitório de que o Junito vai morrer. Mas ele tem um plano para que isso não aconteça. A partir de hoje, Junito vai viver no galinheiro. Eles costuram um saco de penas nele, jogam ele no galinheiro, ensinam ele a cantar como galo, dão os farelos pra ele. Até que um belo dia, a mãe vai lá à noite, fica escondidinha, cantando canções de niná. E um belo dia, amanhece o galinheiro, ele não tá lá. Ninguém sabe o que aconteceu com o Junito, se ele morreu, se ele fugiu. Ele virou galinha e saiu pelo mundo. Começam as loucurinhas. Bom, o pai dele morre, Taímo morre, também nesse primeiro caderno do Kinzu. E aí ele faz uma cerimônia, ele foi sepultado nas ondas, ele era um pescador. E acontece outra coisa estranha, que no dia seguinte que ele morre, o mar seca, surgem palmeiras com frutos maravilhosos. Aí a galera, entra pra pegar onde era o mar, que agora tem palmeiras. Galera entra pra pegar os frutos, aí vem uma voz do nada, que é a voz do Taímo, dizendo, não peguem esses frutos. A galera, aqui não pega. Quando tiram o primeiro, o mar volta, fecha, todo mundo morre. Meio Moisés. Bom, aí o feiticeiro diz que, de fato, o pai não tá bem, que eles tinham que construir uma casa e botar o barco dele dentro, porque se um dia ele quisesse voltar pra casa, ele podia voltar, porque o barco dele tava lá. E aí, toda noite, a mãe faz uma comida que o Kinzu deixa na casa pro pai, e de manhã todo mundo comeu não. Alguém comeu, não se sabe se é o pai ou se é alguém, mas um dia
o Kinzu vê um cara saindo, um vulto saindo da casa, e esse vulto tem umas fitas vermelhas, umas pulseiras amarradas, e a mãe fala, não, era o seu pai. Ele fala, mãe, então comeram a comida do pai. Ele fala, não, era o seu pai que veio comer. Tem uma fala que a mãe dele fala pra ele também, a mãe do Kinzu fala que tive tantos filhos, tantíssimos, todos foram, ficaste tu, só tu, Kinzu, logo tu, o pior. Porra! Tá, né, mãe? Desculpa aí. Bom, e aí o Kinzu vai contar do único comerciante que tinha na vila que ele morava, que era o Surendra Vala, que era um indiano com a sua esposa Asma. Ele gostava muito de ficar lá na loja do Surendra, ele aprendia muito, conversavam bastante. E aí tinha um ajudante, que era o Antoninho, que não gostava, eles têm uma coisa meio de xenofobia, assim, ele não curtia ter o indiano e que o menino Kinzu tivesse negro, africano, moçambicano, tivesse amizade com o indiano. Um dia chega um cara da aldeia vizinha, rouba sem perceber, sem deixar que os outros percebam. O Kinzu percebe que ele tá roubando, o Antonino fala, não tá não, vai defender o cara da raça dele e não o seu patrão. E aí o cara começa a falar, não, eu vou tacar fogo aqui, não sei o que, começa uma briga e entra um cara, que é o Naparama. E esse cara, só dele entrar e olha, o cara que ia botar fogo vai embora, e o Kinzu percebe que esse cara tem amarradas umas fitas iguais às que ele viu o vulto que pegou a comida do pai, e aí o Surendra conta pra ele que os Naparamas são guerreiros tradicionais abençoados pelos feiticeiros que lutavam contra a galera que fazia guerra, e eles eram blindados, protegidos contra balas. Logo depois disso, atacam a loja do indiano, queimam tudo e ele decide ir embora. O Kinzu fica muito triste e aí ele decide que ele vai se juntar aos Naparamas, que ele vai ser um Naparama, ele vai descobrir onde eles estão. E o pai surge no sonho pra ele, o Taimo surge e fala, se tu saíres, terás que me ver a mim. Hei de te perseguir, vai sofrer pra sempre as minhas visões. Tipo, o pai vai ficar infernizando de fantasma. Ele vai pros mais velhos, pergunta como ele faz, manda ele consultar o adivinho, e o adivinho diz a primeira frase do Instagram que é, não é o destino que conta, mas o caminho. Frase bonita pro Instagram, gente. Que ele devia ir pelo mar, mas que pra se livrar do fantasma do pai, ele não podia deixar sinais, pegadas, nada, sinais da passagem dele. O adivinho fala também, você vai encontrar alguém que vai te convidar pra morar no mar. Cuidado. E aí ele vai se despedir da mãe e a mãe fala pra ele que tá grávida. Ele fala, nossa, mas véia? Como depois de véia tá grávida? Ela fala, não, eu tô com esse bebê há muito tempo aqui, mas eu não quero que ele nasça, porque eu não quero que ele nasça nesses tempos de guerra. Tirando essa beleza, eu lembro daquele vídeo do Porta dos Fundos, que a mulher também não quer que o bebê nasça, né? E aí ele parte, então, Kinzu, e acaba o primeiro caderno, e vai começar o segundo capítulo. Eu vou parar aqui, porque esse vídeo tá enorme, mas eu vou fazer outros, então, na sequência, falando um pouco mais e terminando a história do Kinzu. Acabei de começar, eu nem comecei. Ai, como eu falo. Se você gostou, curte aqui e veja os outros. E compartilha, manda pros amigos, não gostou, manda pros inimigos. Aquela velha história de sempre, tá? Beijo e até o próximo.